Resultado. Você também busca por resultados rápidos, imediatos? Eu lembro que naquela época, quando eu estava bem nebuloso, quando eu não tinha muita clareza dos meus objetivos, eu queria que as coisas se resolvessem muito rápido, eu queria resultados muito rápidos. Então eu queria mudar a casa dos meus pais de uma hora para outra, eu queria que minha empresa desse certo de uma hora para outra, eu queria resolver todos os meus problemas de uma hora para outra. E eu não tinha uma grande informação sobre tudo isso. Para qualquer tipo de resultado, no meio desse caminho existe o tempo, que eu acho que é um tema muito importante que a Rosana pode nos trazer um pouquinho. Eu sou Rosana Mainardi, bem-vindo ao canal do Instituto Eu Sou Mais, projeto Mentorando. E com base na história do Rafa, nós vamos falar sobre resultado. Rafael, conta um pouco pra gente essa questão do tempo, o que isto realmente significou para você? É aquilo, né, Rosana? A gente tem muito... nós queremos que os nossos problemas acabem de uma hora para outra. Às vezes até por conta da nossa dor, por conta de estar passando por um momento realmente complicado, a gente quer que essa dor termine. Porém, para a gente chegar naquele problema, houve um tempo para que isso acontecesse. Por exemplo, se você está acima do peso, você levou um tempo para chegar nesse peso. Não é de uma hora para outra que você vai perder. Quando você tem uma dívida, você levou um tempo para conquistar essa dívida, para adquirir essa dívida. E você vai levar um tempo também para que essa dívida se cesse, termine. Então eu acho muito importante nós termos essa clareza de que o tempo ele é essencial para a resolução dos nossos problemas e ter resultados. Na verdade, no projeto com a mentoria do Rafael, eu utilizei uma ferramenta chamada SMART, muito conhecida na administração. Então a sua meta, ela pode ser relevante, ela pode ser atingível, mensurável, mas uma coisa que geralmente as pessoas não conseguem administrar é a questão do tempo e que faz toda a diferença. Então eu quero esse objetivo para hoje, então esse objetivo para hoje não é possível. Mas quando eu planejo e dou o tempo necessário, ele é perfeitamente possível. E na verdade, não só falando em relação ao tempo calendário, mas o tempo que nós precisamos para ser a pessoa que precisamos ser para realizar esse objetivo. Então, só voltando um pouquinho, se você não viu o vídeo 1, Eu Sou Mais Consciente, que é um dos pilares do Instituto, volta lá e vê, porque nós estamos falando sobre a construção da nossa identidade, do nosso Eu Sou. Então, eu gostaria de atingir um resultado, assim como o Rafael ele gostaria de pagar todas as contas em função desse processo na empresa, mas ele ainda não era a pessoa para fazer isto, porque ainda estava emocionalmente abalado, ele não tinha todas as capacidades em termos de hábito, ou até faltava algo técnico, um conhecimento de como se livrar desse problema que por um resultado seja de pandemia ou até pelo seu próprio comportamento, porque hoje nós entendemos e assumimos a responsabilidade pelos nossos resultados. Então o Rafael ele precisava se reconstruir. Então para isso o tempo era importante. Então esse fator ser era muito mais importante do que o ter, do que propriamente ter o objetivo. E o que mais, Rafael, você pode falar em termos de resultado? Eu acho que até puxando um pouco do que você está falando, e uma coisa que você me falou várias vezes, que é muito legal, é exatamente a diferença de querer ser e de realmente ser. É muito diferente você querer um resultado e você ter um propósito, se planejar para que aquilo aconteça e nos pequenos passos no dia a dia você tomar pequenas medidas para chegar no seu propósito. Que é a reconstrução do ser. Exatamente. Eu acho que isso é essencial. Você quer ser alguma coisa, você quer alguma coisa, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ter um propósito determinado, Que acho que a Rosana tem um pouquinho para falar melhor sobre o querer e o realmente o ser. Querer, todos nós queremos, Nós queremos
ter mais inteligência emocional, nós queremos ter mais resultados, nós queremos ter mais dinheiro, nós queremos ter mais saúde, nós queremos o corpo ideal, mas nós estamos realmente nos construindo para ser a pessoa que vai ter esse resultado. Então, dentro desse contexto, nós frisamos muito durante o projeto de mentoria a questão dos hábitos. Então, esse é um dos níveis, né, que nós falamos lá no vídeo 1. Então, quando você tem hábitos, eles são, o nosso cérebro ele gosta, ele se sente muito confortável naquela zona onde você não precisa ter muito esforço. Então, quando você determina a ter um resultado, a buscar por esse resultado, obviamente que o seu cérebro fala, vai devagar, né? Não tem esse caminho neurológico construído. Então, quando você está disposto, você passa por muitas provas, né? Porque senão você acaba voltando naquela zona de conforto e não realizando os seus objetivos. Então, quando a gente fala desse caminho neurológico para ser a pessoa a realizar o seu objetivo, ele tem muito do tempo, justamente porque você precisa criar novos hábitos, né? Então, isso é um ponto extremamente importante dentro desse contexto. Rafa, nós falamos do tempo, que é extremamente importante, e para você chegar a um resultado, qual foi uma outra mudança que teve um impacto para você e que também foi determinante para que você conquistasse tudo que você vem conquistando e sei que ainda tem muito mais? Maravilha, Rosana. Na verdade, voltando naquele momento, eu acredito que é uma situação que muitas das pessoas passam, eu tinha muitos problemas, a minha vida estava muito bagunçada, estava muito nebulosa e eu buscava por muitas recompensas imediatas. E essas recompensas imediatas, seja uma comida gordurosa ou algo desse tipo, uma bebida, coisas que me recompensassem de toda aquela dor que eu estava passando. Eu comecei a ter mais clareza neste ponto e entender também que essa recompensa imediata ela iria me prejudicar. E que eu deveria ter esse propósito, entender esse tempo, que essa recompensa ela vem depois do propósito e não antes. Então eu comecei a me policiar, eu comecei a mudar alguns hábitos, como você bem citou, e foi muito difícil. No começo era realmente complicado você mudar uma alimentação, você mudar uma rotina de exercícios, você mudar até mesmo o seu mindset. É muito complicado. Mas com esse propósito eu comecei a entender que minha recompensa viria depois. E é claro que eu necessito mudar muitas coisas, mas eu hoje já consigo entender que essas recompensas imediatas, muitas vezes, elas mais me prejudicam e me trazem uma dor no dia seguinte do que realmente são recompensas. Ter essa clareza foi muito importante para mim. Rafa, então nós podemos construir como clareza, tempo, mudança de hábito e a construção de uma nova identidade. Então, com isto, você considera que obteve muitos resultados e mantendo essa constância, você pode chegar aonde você determinar e que você não terá surpresas em relação ao resultado. Com certeza, essas são algumas chaves. Eu acho isso importante porque hoje muitas pessoas, assim como eu e assim como o Rafael, um dia vivemos ao som de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O único ponto nesse contexto é que o nosso resultado pode ser algo que nós não queremos viver. Então, se você gostou dessas dicas do que o Rafael fez através de um projeto de mentoria, eu te convido a se inscrever no canal, curtir, o nosso vídeo, compartilhar e estar aqui conosco. E se você quiser mais dicas sobre hábitos saudáveis, vai lá no vídeo 2 que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, um grande abraço!